Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual é o tema de hoje? No tema de hoje nós vamos discutir se seria muito fora da curva achar que os homens mais poderosos do mundo são alienígenas. Muito bem, então para começar a gente dividir em tópicos, como é de costume aqui no canal. E antes eu queria falar sobre, voltar um pouco no tempo aqui para lá pro seu 9º ano do ensino fundamental, que você aprendeu sobre as grandes teorias, 3 teorias da origem da humanidade. A gente tem o criacionismo, a panspermia e a hipótese de Oparin-Haldane. Mas aqui eu não gostaria de falar sobre nem o criacionismo nem sobre a hipótese de Oparin-Haldane. Eu vou voltar para a panspermia, que é a teoria de que os primeiros seres que surgiram na Terra são sim aliens, vieram de outro mundo. E eles não só são os seres mais antigos que a gente tem consciência, como também são os seres mais fortes e mais poderosos. E como tudo isso começou? Como surgiu essa teoria? Muito bem. Então tudo começou com um relógio esquisito. Grudou no pulso do nosso amigo Benjamin Franklin, certo? Que foi um presidente dos Estados Unidos. O relógio contou a ele toda essa teoria alienígena em aproximadamente 10 segundos. Ele acabou surtando porque foi muita informação que ele obteve daquele estilo Matrix mesmo, mas foram em 10 segundos, não em horas. E ele acabou tendo um colapso, mas antes de ter esse colapso, ele conseguiu rapidamente fazer vários manuscritos com toda essa teoria. E é uma teoria muito relevante, e ele realmente escreve de uma forma muito bela. E tem um documentário, né, que tem na Netflix e no Spotify, inclusive, que se chama Ben 10, Força Alienígena, que conta muito bem sobre essa teoria. Exatamente, né? A gente tem essa parte inicial de toda essa conversa, que é o que aconteceu direito sobre toda essa revolução desse conhecimento. Mas a gente também tem que prestar atenção nos pontos mais fracos, né? Que, primeiro, Benjamin Franklin realmente sabia ler? Esse é um ponto que nós devíamos prestar atenção, porque a gente só escuta histórias, mas a gente nunca viu nenhum livro escrito pelo Benjamin Franklin, comentado sobre Benjamin Franklin, ou sequer mesmo narrado via podcast pelo Benjamin Franklin. Sabendo que, mas ele não tinha essas tecnologias, será? Porque ele tinha um relógio esquisito. O que um relógio esquisito lembra pra você? Sim, o computador, que dentro do computador tem um relógio esquisito. Mas o que um computador lembra pra você? Microfone, podcast, entretenimento, energia. Energia, quem criou energia foi Benjamin Franklin, e com o experimento da pipoca e o raio. Por isso que é uma teoria bem fraca nesses pontos principais. Mas principalmente é necessário entender que um outro ponto que sempre buga a cabeça da pessoa quando a pessoa começa a pensar nessa teoria é como é que um cara de 1992 saberia usar um relógio. Também temos isso a se pensar. Exatamente, então para isso eu gostaria de citar Sherlock Holmes, certo? Que foi o inventor dos relógios. Ele continuou essa teoria de que relógios são realmente úteis para os seres humanos. Então, ele primeiramente começou inventando o relógio e depois ele inventou o próprio conceito de tempo, que foi amplamente abordado em algumas teorias, que a gente já se cansou de citar aqui, então não vou perder meu tempo citando isso. Mas foi realmente muito relevante esse conceito de tempo, justamente para alavancar as vendas dos relógios. Porque o que seria de um relógio se ele não mostrasse o tempo? Seria para gravar podcasts? Pô, mas em 1992 as pessoas eles tinham um acesso à internet baixíssimo. Eu diria até que alguns pouquíssimos presidentes teriam acesso à internet. Então você gravaria o podcast para quem escutar aliens. Então aqui a gente volta para o ponto principal. Se ele tinha um relógio para gravar podcasts, quando não existia conceito de tempo ainda, o próprio Sherlock Holmes devia ter essa teoria na cabeça dele que os aliens existem. Mas realmente é algo que eu e meu amigo a gente pensou antes de gravar esse podcast, por isso que a gente fez esse tema, mas não é uma teoria muito embasada no meio científico, não tem um artigo científico como tem o do Benjamin Franklin, que não foi ele que escreveu. Fica aí a dúvida se ele realmente era analfabeto, se ele sabia escrever ou não sabia escrever. Mas essa teoria do Sherlock Holmes é uma que a gente tem pra gente mesmo, é algo que a gente acha totalmente verídico. É claramente, você tem que usar mais o princípio de lógica, né? Sherlock. O que lembra Sherlock? The clock. O que significa the clock? O relógio. Ou no espanhol é o relógio. Dessa forma, a gente tem essa teoria que se encaixa de uma forma ou outra. Mas, se fosse real, o que isso implicaria no mundo moderno? Exatamente. Então a gente tem que os
vamos, por hipótese, supor que essa teoria é real. Ou seja, as pessoas mais poderosas do mundo realmente são de fato alienígenas. Então a gente pode contar aqui com as pessoas mais rápidas, mais fortes e mais inteligentes do mundo. Então a gente pode pegar... todos os campeonatos de fisiculturismo são baseados em aliens, e por isso que provavelmente você nunca viu um campeonato de fisiculturismo, porque eles só são expostos para alienígenas, para seres fora da Terra. Por que um ser humano ia gostar de ver um alienígena? Isso não faz nenhum sentido. Então, isso seria uma forte implicação se acontecesse na vida real, porque realmente os campeonatos de fisiculturismo não são, de forma alguma, sobre nenhuma TV, são transmitidas, né? Nenhum podcast. Eu não conheço nenhum podcast de fisiculturismo, e o próprio de corrida também, não conheço nenhum podcast de corrida, e por isso são fortes implicações que tem essa teoria na vida real, que a gente vê se aplicando, né? Exatamente. Outra coisa que você poderia perceber, que se fosse real, é que alguma hora, você já viu algum fisiculturista falar normalmente? Não. Você vê os vídeos, você vê as paródias, você vê filmes, fisiculturistas eles falam o quê? Porque eles só ficam forçando os muques deles. Não é por isso, é porque eles não sabem falar a nossa língua. Eles não sabem falar o tupi-guarani nato brasileiro, que é a linguagem universal do mundo, entendeu? Eles não conseguem se identificar por frases normais. Por isso que eles só grunhem e fazem forças nos seus músculos, belos, malhados e oleosos, para tentar se comunicar com a gente de uma forma mais verbal, do jeito que as pessoas que são mudas usam as linguagens de sinais. Exatamente, então eu não sei exatamente porquê, eu tenho minhas teorias de por que eles não tentaram aprender o Tupi-Guarani, mas eu acho que é porque é uma língua realmente muito complexa, somente pessoas de altos graus de complexidade cerebral mesmo conseguem entender essa linguagem que é muito complexa, mas a gente tem, talvez, os próprios fisiculturistas podem ser considerados como medalhões, como diz a própria teoria do Machado de Assis, embora eu acho que seja assunto para outro vídeo, estamos fugindo um pouco aqui do tema, mas realmente no mundo do fisiculturismo seria um forte impacto. Agora no mundo da ciência, porque na ciência a gente tem as maiores mentes do mundo. O próprio Stephen Hawking, que morreu em 2019, poderia ser um alien. A gente pode ver porque eu nunca vi, pelo menos, o Stephen Hawking falar. Eu acho que talvez os aliens tenham desenvolvido em 2019 um meio de traduzir o que ele fala. Por isso que ele tem aquela telinha que fica aparecendo as frases que ele fala, mas na verdade é uma tradução da língua dos aliens para o Tupi-Guarani, né? E também o próprio Leonardo DiCaprio agora, se você assistiu o filme O Regresso, que ele ganhou o Oscar, inclusive com aquele, provavelmente ele é um alien. Porque você viu ele falar nesse filme? Eu pelo menos não vi. Ele tenta sempre expressar suas emoções através das expressões faciais, através de movimentos diferenciados. E talvez por isso ele tenha ganhado o Oscar e tenha ganhado o Prêmio Nobel de Física no mesmo ano, com aquela teoria do volume igual a zero, né? Que a gente até citou no podcast anterior. Mas eu acho que é isso, né? Gente, nosso colega repetiu um pouco do que eu tava falando, era exatamente isso. Os aliens alguém falam Tupi-Guarani, logo eles falam em grunhidos, em murmúrios, outras coisas parecidas para tentar nos comunicar. Mas é preciso também você não chegar numa pessoa que não sabe falar, um bebê de 1 ano de idade, e meter um murro na cara dele. Não. Existem outros passos para você. Lembrando que isso tudo é teórico, nada disso pode ser real ou não. Mas viajando no mundo da hipótese, sim. Em teoria básica da hipótese, esses seres que não conseguem falar provavelmente são super seres alienígenas. Exatamente, então eu vou só lembrar aqui que nós, no 923 da manhã, na equipe do 923 da manhã, sempre usa como método de base o método científico de análise. A gente segue todas as etapas do método científico de análise, desde das hipóteses até a teorização. E aqui, quando a gente mostra o podcast, é porque a gente já passou da teorização. A gente está no nível acima dos próprios cientistas, porque a gente está passando essa informação através do podcast, não do mero artigo científico. Exatamente. Então você tem mais algum adendo?
gostaria de deixar bem claro que, mesmo nós estamos na frente, por favor, não chegue em qualquer pessoa que não sabe falar a língua tupi-guarani e meta um soco nela e pergunte como é que funciona a língua alienígena, porque ela não vai conseguir responder você e você provavelmente vai criar uma guerra civil espacial. Sim, então é isso. Boa noite, Acional 23. 923.